Bom, continuando aí com o conteúdo do vídeo, a gente vai falar um pouco agora sobre o ENAMA e próximos obstáculos, né? O ENAMA, ele era um exame que ele não existia, né? Se não me falha a memória, a resolução 531 do CNJ, que instituiu essa nova etapa do concurso público. Muitos falam que ela é de constitucionalidade duvidosa. Muitas pessoas, assim, eu, por exemplo, eu acho que se foi criado, a gente tem que passar por isso, a gente tem que passar sem ficar reclamando. Então, assim, é uma nova fase que a gente não esperava. As matérias, elas são similares ao que a gente já estudava, assim, com raras exceções, né? Como direito do trabalho, era algo que a gente não vinha de fato estudando, e eu confesso que eu sequer estudei. Então a prova foi realizada no dia de ontem e eu estou aguardando o resultado aí. Enquanto eu aguardo o resultado, ontem à noite mesmo, quando eu cheguei da prova, o estratégia estava lá com seus professores já preparados para resolver, né, um gabarito extraoficial, né, um gabarito preliminar extraoficial. E no início da prova, pelo menos em tese, eu me dei muito bem. E na parte final da prova eu não me dei tão bem assim, né? Na parte de empresarial, direito penal, direitos humanos, realmente eu não fui muito legal. Mas a gente tem uma expectativa boa aí para essa prova, né? Porque algumas questões podem ser anuladas, o resultado que eu pensei que eu tivesse marcado, como no próprio MPRJ eu marquei uma outra questão, então várias coisas podem acontecer para mudar o resultado. Mas independentemente disso, independentemente do resultado do ENAMA, porque eu não estou concentrado no ENAMA, não estou concentrado em magistratura, o meu foco não era magistratura, o meu foco era advocacia pública, né? Eu imaginava que, sendo um advogado público, eu poderia também exercer a advocacia privada, né? E também poderia fazer os trades que eu gosto de fazer, com mini índice, com mini dólar, evoluir também mais na B3, né? Aprender mais sobre os ativos financeiros e negociar de repente um ou outro ativo aí, juros, de repente, boi, milho, café, aprender a negociar esses tipos de ativo e fazendo cada vez mais grana. Mas aí o que acontece? Eu vi uma publicidade, já falei um pouco sobre isso, né? Até eu vi um vídeo hoje do ex-juiz federal Eric Navarro, ele uma publicidade dele para o ênfase que me fez mudar o meu ponto de vista, né, largar um pouco a advocacia pública e focar em magistratura e Ministério Público. E no final de 2021, o oficial de gabinete, o então oficial de gabinete dele, à época, colocou uma pilha para eu fazer um concurso do TJ de São Paulo. Eu estava fazendo a pós justamente no ênfase, acabei tendo uma postura equivocada também, que eu me dediquei primeiro a terminar a pós para depois encarar a prova, a matéria do TJ de São Paulo. Acabei fazendo 66 acertos, fui muito bem, a primeira prova que eu fiz foi muito bem. Só não fui para a segunda fase porque eu não li o edital e não mandei a documentação lá para concorrer por cotas, vão concorrer pela lista geral. Então, assim, é uma experiência que é muito bacana, mas a gente precisa ir cada vez mais evoluindo para a gente conquistar a tão sonhada vaga. Então, nesse momento, tem esse outro obstáculo que é o ENAMA, então até por isso eu não tô me preocupando muito com a magistratura. O meu foco é Ministério Público. Ah, velho, mas amanhã ou depois eles podem fazer um exame nacional do Ministério Público também? Podem fazer, mas se eu estou focado no MPRJ 38, se eles resolverem fazer um exame nacional do Ministério Público, eu já vou estar preparado para fazer esse exame nacional do Ministério Público. O problema do exame nacional do Ministério Público é que, muito provavelmente, eu não sei se vocês conhecem a estrutura do Ministério Público, mas a gente tem lá o Ministério Público da União, que se subdivide em Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. E ainda há um segmento do Ministério Público, que agora eu creio que não esteja nessa estrutura, mas que também são desempenhados, a função é desempenhada por procuradores da República, que é o Ministério Público Eleitoral. Então, são várias áreas e muitas coisas podem ser cobradas, não só matéria atinente aos Ministérios Públicos dos Estados.
e do Distrito Federal e Territórios, mas também matéria de direito penal militar, direito processual penal militar, direito do trabalho, direito processual do trabalho, direito eleitoral. Então, assim, pode cair muito mais coisa do que para o concurso, para o Exame Nacional da Magistratura. E aí acaba desanimando um pouco o candidato que está batalhando para passar na prova do Ministério Público. Eu não gosto muito de ser profeta do caos, mas assim, eu só vejo que pode acontecer e às vezes acaba acontecendo, infelizmente, né, nesse caso. Então, eu estou aguardando o resultado do ENAMA, estou me preparando para fazer essa prova de analista do TRF da 2ª Região, mas o meu foco é no MPRJ 38. Eu vou falar um pouco sobre como eu vou tocar esse tempo aí até fazer a prova de analista do TRF da 2ª Região em julho, e sem descuidar também da prova do MPRJ 38. E no meio do caminho também saiu essa notícia aí, parece que teve um problema lá em Manaus, e eles já adiantaram, olha, a galera que não conseguiu finalizar bem, em razão do blackout na cidade de Manaus, aqueles que não se habilitarem, eles vão ser inscritos no outro concurso. Isso pode dar um problema, E por que pode dar um problema? Assim, não é do meu feitio, né? Eu teria direito de fazer isso, não é do meu feitio, não tenho como criticar, não é uma crítica o que eu estou fazendo, mas eu não anulo uma segunda fase por conta de uma questão. Por conta de questão nenhuma. Eu poderia tentar discutir judicialmente essa questão que teve o gabarito alterado para tentar anular essa questão e eu participar da segunda fase, mas como eu também acredito muito nisso. São mensagens que chegam para a gente e de postura que a gente precisa ter, né? Eu seria um hipócrita se eu tentasse anular essa segunda fase do MPRJ, mesmo tendo direito de contestar, né? Porque eu não gostei do que fizeram comigo em Minas Gerais. Então, assim, eu fui reprovado na segunda fase de Minas Gerais por 0,6 pontos, sendo que uma questão que eu respondi de improbidade administrativa, eu tinha praticamente a certeza de que eu acertei aquela questão e era exatamente 0,6 pontos. Além disso, eu tinha mais 1,1 pontos para correr atrás, né? Acima de um ponto é plural, então 1,1 pontos. Aí surgiu uma dúvida de língua portuguesa, se é número inteiro ou número fracionário também vai. Mas vamos deixar aí 1,1 pontos, eu poderia correr atrás dela, né? Eu recorri de 1,7 pontos e não tive essa resposta porque a segunda fase foi anulada. E foi anulada por quê? Porque uma questão que alguém lá na primeira fase havia errado, foi discutir judicialmente e anulou toda uma segunda fase. Eu, quando marquei para ir fazer, eu ia com a minha mulher e com meu filho, né? A gente já havia escolhido um lugar, já havia pago antecipadamente 50% da estadia, já havia se programado, preparou o carro para a viagem. E aí, assim, preparar o carro não tem jeito, você vai preparar o carro porque você usa no dia a dia. Agora, a estadia a gente perdeu um dinheiro, né? Marcou para ir e acabou não indo. Então, assim, são decisões que acabam influenciando na vida do concurseiro e, assim, eu não gostaria de ficar com isso na minha consciência só para eu participar de uma segunda fase. Eu tenho total condição de estudar, continuar estudando para enfrentar novas segundas fases. Então, tem esse comunicado aí, eu estou falando isso que eu acabei de falar, porque isso daí é muito, muito importante, porque a banca, ela chegou à conclusão de que aquela galera que foi prejudicada não vai pagar o ENAM em outubro. Agora, se a galera que se entendeu prejudicada, aí não é questão de uma questãozinha só, teve um blackout na cidade, eles não tiveram como realizar, né? A sala em que eu estava realizando a prova estava com o ar-condicionado ligado. O ar-condicionado até um pouco forte, gerando um pouco de frio e tal, mas aí o candidato tem que levar um agasalho, né? Eu levo na mochila. Se eu estiver com frio na sala, eu tenho que ir lá pegar o meu casaco e colocar. Agora, eles não tinham luz para analisar as questões, eles não tinham ar-condicionado, não tiveram condição de fazer. Será que esse candidato que fez essa prova, ele vai se dar por satisfeito
e não pagar o ENAMA no final do ano, ou ele vai contestar isso judicialmente. Qual é a decisão judicial? Anula tudo ou anula só essa sala de só Manaus? Manaus faz agora, logo na sequência, uma nova prova. E os outros candidatos que se sentirem prejudicados? Porque vai ter um monte de gente que vai reprovar. Vai ter um monte de gente que vai reprovar, e essa pessoa que reprovou, ela pode chegar e alegar o que? Olha, aquilo que aconteceu lá em Manaus, não é justo que aqueles candidatos realizem em provas separadas, em datas separadas de todo mundo. O ENAMA tem que ser realizado para todo mundo, porque se você for parar para pensar, quando aqueles candidatos forem realizar uma possível segunda chance, já vai ter sido publicada a prova do ENAMA. E isso que ninguém teve acesso à prova do ENAMA, foi a primeira prova do ENAMA, pode sim dar a eles uma chance de saber o que vai cair na segunda prova do ENAMA. Então, assim, direito é legal por isso, né? Você tem várias interpretações, várias análises, vários caminhos que você pode seguir aí para chegar a uma conclusão, e as pessoas que se sentem prejudicadas, elas podem ir à justiça para reclamar dos seus direitos, e assim, está dentro do Estado Democrático de Direito isso. Mas eu trouxe essa questão do ENAMA para falar assim, eu não estou ligado nem nesse ENAMA de agora e nem no ENAMA de 2000, nem no ENAMA do final do ano. Eu estou ligado agora, o meu foco é no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 38, para eu não cometer os erros que eu não cometi. Saindo o resultado do ENAMA, o que vai acontecer? A prova de analista do TRF, eu vou deixar um pouco de mão o ENAMA, não vou deixar de mão o Ministério Público, vou continuar estudando para o Ministério Público, lendo as questões que caíram no Ministério Público 37, mas vou deixar um pouco de lado essa questão do ENAMA. Acabou a prova do TRF da segunda região, eu vou descansar em 1-2 dias e depois eu vou voltar o meu foco para o ENAMA lá do final do ano, sem prejuízo de estudar para o MPRJ, para não cometer o mesmo erro que eu cometi no MPRJ 37, beleza?